Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado. Hoje nós vamos ter a satisfação de entrevistarmos o Dr. Cândido Sá, que é advogado que milita com grande eficiência na área da defesa do consumidor. Portanto, vocês sabem que é um assunto muito importante que dia a dia nós estamos vivendo com essa situação. Doutor Cândido, como dizia eu nessa abertura, a importância desse assunto e o seu vasto conhecimento, eu até me recordei de um fato que certamente há um mês ou 2 meses atrás, eu entrevistei aqui o meu amigo Joaci Góes, que tenho quase certeza de que foi o relator da Lei de Defesa do Consumidor. E então, eu queria inicialmente lhe perguntar se a chegada dessa lei, eu creio que ela trouxe grandes benefícios nessa área jurídica. O que é que o senhor diz disso? Doutor Luiz Moreira, é um prazer enorme estar aqui com o querido amigo nesse programa maravilhoso que é o Encontro Marcado, e com certeza o raciocínio do amigo sempre de grande inteligência. O Código de Defesa do Consumidor é um avanço fantástico na legislação nacional e hoje é a legislação mais moderna do mundo na área. E o nosso querido amigo Joaci Góes, de fato, foi o relator do Código de Defesa do Consumidor. Pois é, e a gente tem visto, e aí eu quero lhe perguntar, se cresceu muito, assim, a parte de informação para que as pessoas, os nossos, digamos assim, conterrâneos brasileiros, comecem a usufruir dos benefícios dessa lei. O que é que o senhor acha? Cresceu. Eu acho que o Código de Defesa do Consumidor aprofundou o sentido de cidadania para os brasileiros. Veio trazer para os brasileiros uma coragem maior para reclamar, reivindicar seus direitos, se sentir suficientemente forte perante as grandes corporações, não é? No sentido de poder realmente levar ao judiciário, às vias administrativas, aquilo que antes era difícil de reclamar antes do advento do Código de Defesa do Consumidor. Agora, me diga uma coisa. Na minha imaginação, existem, digamos, 2 viés de suporte para a aplicação dessa lei, creio eu. Primeiro, criou-se o PROCON, não é verdade? Que acho que é o primeiro estágio. E fracassado esse primeiro estágio, aí se passa para o juizado de pequenas causas, né? E eu quero aproveitar um gancho, e o senhor, melhor do que ninguém, pode confirmar. Outro dia eu estava lendo, acho que foi na Folha de São Paulo, eu sou assíduo, aonde se falava desses juizados de pequenas causas, que eles foram criados para agilizar a justiça. Mas me parece que hoje já está abarrotado de serviços que não tem, digamos, aquela celeridade do início. Mas é lógico, né? Porque as coisas se avolumaram e com isso terminou dando um espaçamento como era maior do que era antigamente.
E queria lhe perguntar o seguinte, se esses suportes, eles são verdadeiros, é isso mesmo, ou tem alguma outra coisa nesses meandros que eu não detalhei? Não, sem dúvida, né? O senhor tem sempre um homem extremamente bem antenado e vinculado a tudo que está acontecendo. O PROCON é a primeira via administrativa do ponto de vista de reclamação, não é necessariamente obrigatório ir ao PROCON, pode-se ir direto à Justiça, onde até 40 salários mínimos é no juizado de pequenas causas e acima disso nas varas de defesa do consumidor, varas cíveis de defesa do consumidor, acima do valor de 40 salários mínimos. Agora, realmente hoje, até com a própria prática maior da cidadania, você tem um acúmulo no judiciário grandes de ações, não é? Agora, é importante a gente entender que eu, por exemplo, acho que é fundamental se dar estrutura ao judiciário. O que está ocorrendo muitas vezes no nosso estado é que a população vem crescendo em ordem geométrica, né, de forma muito grande, as reivindicações, as colocações, e o judiciário continua com a mesma estrutura de 10, 15 anos atrás. Então você não pode querer que o judiciário atenda se você também não dá condições aos serventuários e aos magistrados de realizarem o seu trabalho a contento. Então, o nosso Tribunal de Justiça, por exemplo, é menor do que o do Piauí. Nós estamos no terceiro maior estado da nação brasileira, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, e o nosso judiciário é menor do que o do Piauí, o tribunal, né? Então, é complicado. Agora, nessa que eu falei da celeridade, reconhecendo realmente, porque também se a gente partir do princípio que nós antes não tínhamos a quem recorrer da chegada da lei, de ter os nossos direitos assegurados, né? E também me parece que há, por uma certa, digamos assim, pessoa pensa que não há uma possibilidade de se procurar recurso, de ter o seu direito assegurado, né? Esses casos que vêm ocorrendo em quantidade, em PROCON e no juizado de pequenas causas, porque é operadora de telefonia, que me parece são as campeãs, e do próprio comércio, de artigos que vêm com defeito e não querem trocar. E eu queria lhe perguntar, dentro desse contexto, aquilo que o senhor tem percebido, digamos assim, a pletora maior de casos? Sem dúvida nenhuma, nós temos aí a parte toda de telefonia, é uma reclamação muito grande, né? As empresas de aviação também sofrem um nível de reclamação, os bancos têm, em virtude dos financiamentos, dos juros extorsivos, sofrem também um nível de reclamação muito grande, cartões de crédito em geral, é o que vem demandando mais no judiciário, porque o custo-benefício para essas empresas ainda é muito bom. É melhor desobedecer a lei, né? Porque o que ela recebe do ponto de vista econômico-financeiro é muito melhor do que melhor ela pagar muitas vezes no judiciário uma ou outra indenização e seguir com aquele caminho onde vai entrar uma quantidade de recursos muito maior. Eu ia lhe perguntar o seguinte: o senhor tem observado nesse seu dia a dia que os nossos conterrâneos brasileiros estão se achando mais seguros e mais informados para que procurem os meios necessários dos seus direitos? Sem dúvida nenhuma. Os brasileiros, em geral, estão procurando muito mais seus direitos. Em alguns casos, existe até um exagero, né? Tudo hoje, por exemplo, é dano moral, né? A pessoa se aborreceu numa casa de comércio, ou muitas vezes quer que o comerciante troque
qualquer coisa, de qualquer maneira ou de qualquer jeito, também não é assim. É evidentemente que o Código de Defesa do Consumidor funciona para os dois lados, não é só para o consumidor, é para o fornecedor também, né? O fornecedor também tem os seus direitos, então nós não podemos cair no lado oposto da moeda. Então, mas não há dúvida de que aumentou em muito a cidadania como um todo, né, doutor Luiz Moreira, aumentou muito, sem dúvida. Agora, o que eu queria lhe perguntar é com essa facilidade que as coisas vêm ocorrendo para que as pessoas possam adquirir os seus produtos ou os seus benefícios do progresso, como de telefonia, não é? Essa parte também de televisão, essa coisa toda. Pergunto eu, esse endividamento que vem ocorrendo, ele tem tido alguma repercussão no sentido da inadimplência? Tem tido uma repercussão, a inadimplência tem aumentado. Em 2012, inclusive, foi recorde a inadimplência do ponto de vista do país como um todo. Agora também decorre do nível de juros cobrado no Brasil, né? Porque você tem hoje uma inflação anual medida de forma oficial em torno de entre 4% e 6%, vamos colocar aí. Verdade. E os cartões de crédito estão cobrando 13% ao mês. Os bancos, por exemplo, o empréstimo consignado, onde o risco do banco receber é zero, o banco cobra 3,5% ao mês e ainda vende na televisão como se fosse pouco. O juro de 3,5% ao mês, né? Então, é uma coisa complicada. E o que a gente precisa também ver, doutor Luiz, o que precisa funcionar melhor no país são as agências, né? Essas agências que foram fundadas, aí a Anatel, a ANP, a ANEEL, essas agências não têm dado conta. A verdade é essa. Você veja que as empresas de telefonia mesmo, há uma reclamação enorme há muito tempo e que providência é tomada? Multou tal empresa, multou sim, mas do ponto de vista concreto, né? Ontem mesmo eu fui comprar uma passagem aérea, levei 1 hora e 10 minutos no telefone com uma determinada empresa para conseguir emitir especificamente o bilhete. Quer dizer, é um absurdo. Então, você reclama para a agência e a agência não toma a providência necessária. Não é um sistema que não está funcionando, tem que ser repensado. Eu me lembrei que quando se falou desse aumento do juro extorsivo que é cobrado, não é à toa que a gente recebe um assédio e correspondência para que você faça uma dívida. Não é? Agora, uma coisa pela sua experiência, e a gente também sabe disso, de um conselho que o senhor poderia reforçar, é para que as pessoas, às vezes, se impressionam e começam a fazer aquisições várias, compromete o orçamento, e o que é que acontece? Começa a parcelar ou pagar aquela parcela mínima, que me parece que aí entrou, digamos, num redemoinho difícil de sair. Isso tem acontecido? Tem sim, doutor Luiz Moreira, com certeza. É a grande dificuldade do brasileiro, porque ele se seduz, não é? Por aquelas grandes promoções, pague em 10 vezes e tal, e muitas vezes pague em 10 vezes sem juros, quer dizer, ninguém vai dividir nada em 10 vezes que não tenha os juros embutidos, né? Então é preciso realmente verificar seu orçamento, tomar cuidado, ler os contratos, consultar um advogado de sua livre escolha, para que não gere um endividamento e, às vezes, uma destruição da sua vida, da sua família, problemas extremamente sérios, né? Porque é muito complicado a partir do momento que o orçamento familiar fica comprometido, muitas vezes para pagar bens de consumo, e aí se instala um problema na família e isso pode ter uma amplitude que é péssimo para a sociedade brasileira. É porque, na verdade, na minha visão,
a história das 10 vezes sem juros, eu creio que essa modalidade é boa, mas é boa para quem tem um orçamento folgado. Não é verdade? Quem tem um orçamento folgado, vai lá. Mas a pessoa que tem o orçamento apertado, ele se endivida de 10 vezes aqui, vem outro lá, ele compra com 10 vezes, e a soma das 10 vezes cria um embaraço ele muito grande. Com certeza, com certeza. É uma coisa realmente que me parece que a pessoa tem que ter um certo cuidado para que não entre dessa forma nesse processo. E o que tem acontecido, né? Me parece que todas as questões que às vezes demandam para que a pessoa chegue a um processo de inadimplência é porque ele exagerou na dosagem, né? Não deixou aquele percentual só para poder trabalhar nas prestações, né? Eu queria também lhe perguntar o seguinte: quando se falou em cartão de crédito, né, cheque especial, com esses juros abusivos, e planos de saúde, tem dado muitos problemas, inclusive na defesa do consumidor, para que consiga, digamos, a interferência de uma liminar para obter um resultado que lhe é devido. A plano de saúde também é campeão de problema, viu, doutor Luiz Moreira? Sem dúvida nenhuma, é complicadíssimo, né? Aliás, a área, as pessoas muitas vezes não compreendem que a operadora de plano de saúde, ela muitas vezes ela está cadastrada na área de seguros, né? Então, essa área securitária, como a gente chama em geral, dá muito problema, porque no Brasil, infelizmente, as pessoas fazem para não atender, né? Então, o plano de saúde é ótimo, aquela bobagemzinha ali, uma consulta que você vai fazer e tal. Mas ele tem dado... Quer ver, por exemplo, um problema que está ocorrendo hoje, que é seríssimo. Nós, quando fazemos um plano de saúde, nós consumidores, nós fazemos com base naquela rede credenciada. Então, eles aí demonstram o hospital A, maravilhoso, o hospital B, maravilhoso, o hospital C, maravilhoso, tal. Você faz achando que vai ter aquela assistência. Ele aí vai e descredencia um hospital grande, qualquer, né? E credencia uma clínica na esquina, querendo substituir o hospital. Então, na realidade, é uma fraude ao consumidor. Porque quando eu adquiri aquele plano, eu adquiri com assistência de hospitais daquele porte. Então, ele pode até, evidentemente, não é obrigado a ficar com aquele hospital a vida inteira. Mas, se for rescindir o contrato com aquele hospital, tem que substituir por um de igual porte. E ele tem que seguir a Lei 9656, onde ele tem que informar a Agência Nacional de Saúde antes de fazer o descredenciamento, tem que informar o consumidor, tem que publicar nos chamados livrinhos, né, que eles entregam, e substituírem por um outro hospital ou clínica de igual porte. E nenhum plano de saúde faz isso. Hoje há, por exemplo, uma tentativa de descredenciamento em massa, porque quanto mais ele descredencia, evidentemente ele gera mais dificuldade para o consumidor ir ao médico ou fazer exame. Se ele gera mais dificuldade para o consumidor ir ao médico ou fazer exame, o consumidor gasta menos e ele, consequentemente, lucra mais. Isso é verdade, né? O senhor tocou um assunto aí que eu me recordo bem quando tive, digamos assim, a felicidade, porque foi um ensinamento muito grande, de passar 12 anos lá na Câmara de Deputados. Eu aprendi que essas agências, e vi lá nos Estados Unidos, na área de comunicação, elas tinham independência, não ficavam tuteladas ao governo. Bem, nós estamos vendo agora, as últimas notícias que saíram, é que o governo está querendo fazer uma transformação para já ter participação na administração dessas agências. Porque me parece que elas foram criadas para dar independência e com essa independência resolver muitos problemas, não é?
e de desenvolvimento, facilidade, o dinamismo. Mas como é que vai voltar agora para que fique à mercê do executivo? O que é que o senhor... O senhor ouviu essa notícia? Não leu essa notícia? Vi. Não, eu acho que não tem sentido nenhum, né? Quer dizer, se for para ficar tutelado pelo governo, não tem sentido existirem as agências. Então, vamos extinguir as agências e aquilo vai virar um órgão qualquer do Ministério A, B ou C, né? Então, o senhor, como grande deputado representando a nossa Bahia, que todos nós conhecemos a sua história, o senhor sabe que, na realidade, as agências deveriam funcionar como órgãos independentes e com a capacidade de fiscalização forte. É verdade. Então, na medida em que você politiza a agência, porque os cargos oriundos do executivo são todos ocupados do ponto de vista de indicação política, que você vai politizar, você vai acabar a independência e a capacidade fiscalizadora daquela agência A, B ou C. Vai haver um outro tipo de discussão, que a gente pode ver se é mais eficiente ou menos eficiente, mas certamente não é o modelo americano que dá certo. Porque aquele de lá, eu me lembro bem, que lá tem a FCC, e essa agência, ela é rigorosa. Até a escolha nem é feita pelo executivo, é feita de outra maneira, eu me lembro bem, né? Eu estive lá em Washington, onde fica a sede da FCC, e a coisa funciona dessa maneira, né? Eu acho também, quando eu vi essa notícia, eu estou achando, dentro da minha análise, que é um retrocesso, porque elas foram criadas com outra finalidade, né? E não dessa que realmente parece que estão querendo transformá-la. Pelo menos essa notícia está tendo uma consistência muito grande nessa fase, né? Agora, o senhor, pela sua vivência e de uma forma genérica no mundo, essa fase que está se passando na Europa, no próprio Estados Unidos, isso também não chegou a ser uma facilidade para que as pessoas adquirissem, tomassem empréstimo, comprassem imóveis e depois ficou dessa forma que aí está? O nosso querido Luiz Moreira pensa longe, né? Um homem de grande visão, sem dúvida nenhuma. Isso é um problema profundo, né? E é um problema, antes de ser jurídico ou de qualquer outra ordem, é um problema econômico, né? Da economia do país, porque do jeito em que nós vamos aumentando o grau de endividamento do mercado interno, em breve, esse endividamento, da mesma forma que acontece hoje com o mercado europeu, com o mercado americano, o brasileiro também vai ficar sufocado. E aí o endividamento das famílias, etc., vai ficar num nível insuportável, que gera, sem dúvida nenhuma, uma implosão do mercado interno, né? E isso é muito complicado, porque hoje, com os empréstimos consignados, você já tem um funcionarismo público todo endividado, né? Verdade. Na sua ampla maioria. Hoje, com essa coisa de carro em 60 meses, todo mundo compra um carro em 60 meses, 72 meses. Então, o brasileiro adora carro, né? Então, há um endividamento enorme do ponto de vista dos bens de consumo em geral. Estamos citando carro apenas como exemplo. E isso é complicado para o mercado, porque esse endividamento tem seguido uma curva ascendente muito forte. Isso, se você colocar numa média aí de 10 anos, é um problema para a economia, como sempre a visão do amigo, né, bem clara, e pensando em curto e médio prazo de forma ampla, é um problema muito grande. É porque, pelo que a gente pôde perceber, principalmente o boom, como se classifica, lá nos Estados Unidos, nessa parte imobiliária, foi muito grande, né? Facilitou, compraram muito, não se pagou. Agora veio o inverso,
a pessoa que pagou aquele valor, às vezes já não tem a condição de pagar, e também de alguém que compra, né? Mais ou menos dentro do mesmo patamar. Né? Realmente, está se vendo que as providências foram tomadas. Parece-me que realmente aqui no Brasil está se tomando cuidado para que a gente também não entre num processo desse, que tem que ter realmente essa parte que deve ser muito interessante, né? Agora me diga uma coisa, dentro de mais alguma outra coisa na sua vivência que a gente deixou de tocar, mas que o senhor tem uma experiência vasta de outros assuntos que envolvam também essa defesa do consumidor? Uma coisa interessante, doutor, de falar defesa do consumidor, apenas complementando um pouco o seu raciocínio anterior, porque de fato é muito interessante e nós precisamos de homens que nos representem na Câmara com essa visão, né, de longo prazo, como o senhor tem. Tem que se pensar de forma mais ampla, porque endividar é muito bom naquele momento da economia, porque o endividamento cresce, a economia cresce, mas depois vem a recessão que está ocorrendo, como ocorreu com o mercado imobiliário americano. É verdade. E a outra pergunta que o senhor acabou de fazer, do que seria assim, o que é que a gente percebe, é interessante que os nossos telespectadores verifiquem também que o Código de Defesa do Consumidor não atinge só o consumidor pessoa física, mas que a pessoa jurídica também é consumidor, né? Então, uma empresa pequena ou grande, ou média, ou enfim, um mega conglomerado econômico que vai a um banco tomar um financiamento, naquele momento ele é um consumidor. É verdade. E essa relação de consumo, do empréstimo, do financiamento bancário, que é feito por esse mega conglomerado econômico e o banco, é uma relação de consumo. E essa relação de consumo é tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, os microempresários, todos que é preciso compreender, porque o brasileiro não raciocina o consumidor enquanto pessoa jurídica, ele raciocina só enquanto pessoa física, né? E é importante algumas curiosidades para o nosso telespectador, né? A garantia, por exemplo, do produto, que nós compramos uma televisão que tem a garantia de 2 anos. Todo produto tem os 90 dias do Código de Defesa do Consumidor adicionado à garantia daquele produto. Então, se a televisão tem 2 anos de garantia, são 2 anos e mais 90 dias. Né? É uma coisa também interessante que poucas pessoas sabem. Exatamente. Lembrar. É uma boa lembrança. Né? O comerciante não é obrigado, ele só é obrigado a trocar se tiver vício ou defeito. Né? Então, eu cheguei em casa, comprei uma camisa azul e achei a vermelha mais bonita, o comerciante não é obrigado a trocar, ele troca se ele quiser. Agora, se a camisa estiver desfiada, aí sim ele é obrigado a trocar, porque a camisa tem vício ou defeito. Isso realmente acontece. Aqui algumas 3 perguntas que fizeram, me parece que 2 elas estão com o mesmo sentido, de exatamente isso. Aqui, bom, ele aqui já faz uma pergunta. Quem se beneficia dessa atuação das agências reguladoras? Nós já acabamos até de falar, né? Não sei se o senhor teria mais algum adendo para acrescentar, de esclarecer desse que está dizendo que quem beneficia, né? Eu, na minha opinião, achava que era, digamos assim, o consumidor, porque a agência estava para proteger. É verdade. Pelo menos deveria ser. Não sei o que é que o senhor acha. Sem dúvida nenhuma, deveria ser o consumidor. Quem se beneficia de forma genérica, nós não sabemos. Agora, que não está funcionando, não está. Né? Tem que se tomar uma providência no sentido de fazer o sistema funcionar e certamente não é com participação maior do ponto de vista governamental. Isso é verdade. Aqui tem um que diz assim:
doutor, aí vem a história do plano de saúde. Quem tem plano de saúde com mais de 10 anos, ele botou, tem direito, mas não disse que direito ele estava se reportando. Mas eu acho que ele tem. Tem, plano claro. de saúde, ele tem o direito assegurado, né? Tem todo o direito assegurado, não tenha dúvida. O que ele pode talvez estar querendo perguntar é o seguinte: tem direito a não ser rescindido, entendeu? O contrato, veja bem, no momento que você paga, que você está adimplente, nenhum plano de saúde pode rescindir o seu contrato. É isso que a gente tem que entender, porque as pessoas ficam raciocinando o plano de saúde como se fosse um contrato que não tem função social. E aquele contrato de plano de saúde tem uma função social, porque saúde é dever do Estado, que o Estado concede a uma operadora para que ela explore aquele negócio, mas ela tem responsabilidades perante o governo. Então, ao rescindir contratos, ela tem que informar a Agência Nacional de Saúde, ela tem que seguir uma série de normas que estão na 9656. Não é um contrato tutelado apenas pelo direito civil, pelo direito privado. É um contrato que tem uma função social clara. Eu entendi. Agora diz outro aqui. Comprei pela internet para o Natal, ele comprou lá qualquer coisa, um produto, não recebeu até agora a compra, o que ele deve fazer? Deve buscar os caminhos que o nosso querido Dr. Luiz Moreira colocou de forma muito inteligente aqui no início. Buscar inicialmente o PROCON, que faz um excelente trabalho, também um esforço enorme, né? Dentro da estrutura que tem, reclamar administrativamente para que seja aplicada uma multa, para ver se resolve, e se não resolver, buscar, me parece que o caso aí é de menos de 40 salários mínimos, buscar o juizado de pequenas causas. E uma última que tem aqui, é mais ou menos a mesma coisa. Meus pais compraram uma geladeira Brastemp, eu vou dizer como ele botou na Ricardo Eletro, e ela não consegue fabricar gelo. O que eu devo fazer é a mesma coisa. É um caso claro de vício, né? Uhum. Então, ela tem o direito aí de levar ao fornecedor ou a loja que ela comprou, os dois são igualados pela lei, e a loja ou o fornecedor tem 30 dias para resolver o problema, ou devolver o dinheiro, ou dar uma geladeira nova para ela. Espero que a próxima geladeira fabrique gelo e tome água muito gelada, porque o calor está demais. Estava muito grande. Isso é verdade. Mas meu doutor, é uma coisa interessante. A gente começa a bater um papo, trocar algumas ideias, e aí chega o tempo. Eu queria lhe dizer o seguinte: primeiro, expressar a satisfação de tê-la aqui entre nós. E de outras vezes que houver oportunidade, teremos a satisfação de convidá-lo. E o último era que, se nessa conversa nossa, nesse contexto de alguns lembretes, se o senhor teria mais alguma coisa para completar, digamos assim, esse nosso bate-papo, o momento é oportuno. Agradecer ao nosso querido amigo Luiz Moreira, toda a equipe aqui do Encontro Marcado, esse programa maravilhoso que está aí, né? Botando para quebrar, como a gente diz na gíria popular. Bondade. E dizer o seguinte, endossar o conselho que o nosso doutor Luiz Moreira nos colocou aqui no início, é o seguinte: que o consumidor não se deixe levar pelo impulso, muitas vezes, né? E que ele pense bem, leia os contratos, verifique se de fato precisa daquele produto, né? Porque tem gente que tem 3 televisões, passa na frente da loja, dá uma propaganda da quarta, em 15 vezes ele compra. Então o sujeito, né, é um consumismo meio desenfreado também. Então que tenha calma, se for coisas maiores, compra de imóvel, de terrenos, de apartamentos, consulte um advogado, leia com calma os contratos, não é? Com o sistema financeiro de habitação, empréstimos bancários. E realmente lembre-se sempre da família, da necessidade da estruturação, de que isso vai prejudicar muitas vezes a longo prazo, não é uma coisa de curto prazo.
tenha calma, tranquilidade, consulte os advogados, que são profissionais preparados tecnicamente para isso, e o resto é fé em Deus e pé na tábua. Meu doutor, muito obrigado, viu, pela sua satisfação.